Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem a apresentação do coral, então estamos um pouquinho atrasados já, em virtude de problemas técnicos, né? Que é bonito a gente falar isso, né? Então, assim, esse mês a gente teve Dia dos Pais e para trazer a mensagem para vocês na abertura do coral, eu pesquisei algumas coisas sobre pais e, na verdade, eu acho que o momento em que a gente vive hoje em dia, né, de despertar todos nós, né, de uma forma ou outra, todos despertando um pouquinho, né, eu acho que é muito viável. Eu trouxe para vocês uma carta. Existe um tratamento, uma terapia que chegou até nós, digo nós, planeta, né? E que se chama constelação familiar. É uma terapia em que te traz um realinhamento, né? Com o teu pai, com a tua mãe e com toda a tua ancestralidade, né? Eu estou resumindo, ela é muito mais extensa do que isso. Eu não estou aqui para vender meu serviço porque eu não sou uma consteladora, né? Mas eu tenho uma admiração muito grande por essa ferramenta, que é usada em terapia. Quem já fez ela deve saber do que eu estou falando. Ela trouxe na minha vida muitos benefícios em relação ao meu pai e também à minha mãe, né? E se cada um de vocês que tiver interesse e tiver uma pontinha para consertar, para olhar, para perdoar, né, com seu pai e com a sua mãe. Não vou focar só no pai aqui. E eu achei muito lindo uma carta. Alguém canalizou esse tratamento, o nome dessa pessoa é Bert Hellinger, né? E ele, depois de canalizar esse tipo de tratamento para passar para as pessoas, né? Ele próprio viu que ele tinha perdões, né, dentro dele, se auto-perdoar e perdoar o pai. E eu achei muito linda a carta que ele próprio escreve para o pai dele. Eu vou ler para vocês. Querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso de meu coração. Por muito tempo, você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. De repente, você voltou a mim como de muito longe, porque a minha mulher Sophie o invocou. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores. E quão longe eu o expulsei de meu coração, e tive de expulsá-lo, porque a minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da vida plena. Porém, agora você voltou, como que de muito longe para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir na minha vida. Agora começo a entender que foi por você que, dia a dia, nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar, e não obstante, como que excluído de nossos corações. Algumas vezes lhe dizemos como você foi um pai fantástico para nós. Você foi
cercado de solidão e, não obstante, permaneceu solícito e amoroso, a serviço de nossa vida e de nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vêm lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante de sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo de sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e tomo você e tudo o que recebi de você como seu filho querido. Que a gente olhe essa mensagem e consiga refletir lá no fundo a importância que a gente tem dado, pai e mãe, nós, né? Cada um de nós, né? E eu sei bem do que eu tô falando, a minha experiência de vida com pai e mãe não foi fácil, mas tem como a gente reverter, porque isso pode reverberar na vida da gente, quando adultos, e às vezes a gente está tropeçando, repetindo erros, né? Não conseguindo achar saídas, soluções para nossas vidas, e daqui a pouco isso está lá enraizadinho na nossa infância. Excluir um pai pode gerar problemas na vida, seja por raiva, medo, vingança ou esquecimento. A ausência causa desordem familiar. A reconciliação começa em nossa alma, quando o que quer que seja que rejeitamos ou do qual temos vergonha é reconhecido e mesmo amado. Então, nós podemos nos tornar mais completos e em paz. Somente na mão do Pai, a criança ganha um caminho para o mundo. Muito obrigada. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixa
ventos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ogum dile baba, ogum meje, ogum maie bara, ogum mene. Ogum dile baba, ogum meje, ogum maie bara, ogum mene. Na onda de Ogum, meu santo protetor, com o poder de sua espada, eu defendo meu amor. É o guardião da terra, major dos orixás. Ogum é o Deus da guerra, mas guerreia pela paz. Onde eu vou que o mal se esconda e não saia de onde está, porque eu tenho Ogum de ronda no clarão do meu olhar. Ogum dile baba, ogum meje, ogum maie bara, ogum mene. Ogum dile baba, ogum meje, ogum maie bara, ogum mene. Chegou Ogum com seu mariô. É de demanda, Ogum de ronda chegou. Chegou Ogum com seu mariô. É de demanda, Ogum de ronda chegou. Ogum dile baba, ogum meje, ogum maie bara, ogum mene. Ogum dile baba, ogum meje, ogum maie bara, ogum mene. Chegou Ogum com seu mariô. É de demanda, Ogum de ronda chegou. Heia, heio, heio, rei. Heia, heio, heio, rei. Heia, heio, heio, rei. Heia, heio, heio, rei. Sopra o vento, sopra o vento. Sinta o vento te soprar. Sopra o vento, sopra o vento. Sinta o vento te soprar. Abre a porta do teu ser, deixa esse vento entrar. É o sopro da verdade, é o som de Oxalá. Abre a porta do teu ser, deixa esse vento entrar. É o sopro da verdade, é o som de Oxalá. Ouça o vento, ouça o vento, ouça o vento entoar. Ouça o vento, ouça o vento, ouça o vento entoar. Esse assovio doce com as bênçãos de Iemanjá.
vento foi ao leste, esse vento a oeste, esteve nas montanhas brancas, nos cabelos de Jesus. É o rezo do Pai Velho na espada de Ogum. Esteve nas montanhas brancas, nos cabelos de Jesus. É o rezo do Pai Velho na espada de Ogum. Esse vento reza o mar, esse vento reza a terra, esse vento reza o sol, esse vento reza a lua. É o ondo soberano que balança o céu azul. Esse vento vem lembrando que nós todos somos um. É o ondo soberano que balança o céu azul. Esse vento vem lembrando que nós todos somos um. Rei a rei, oh rei, oh rei. 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 É o ondo soberano que balança o céu azul. Esse vento vem lembrando que nós todos somos um. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe a tua vida E te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor, e te dê a alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move
2, 3. Ventou, relampejou e trovejou, é Yansan que vem chegando, trazendo todo o seu amor. Ventou, relampejou e trovejou, é Yansan que vem chegando, trazendo todo o seu amor. Minha mãe guerreira, epa, rei, Senhora dos ventos e das tempestades, leva para sempre a dor e a maldade. Yansan, epa, rei, minha mãe guerreira, epa, rei, balança com o vento e traz movimento, nos dê equilíbrio pra fazer o bem. Ventou, relampejou e trovejou, é Yansan que vem chegando, trazendo todo o seu amor. Ventou, relampejou e trovejou, é Yansan que vem chegando, trazendo todo o seu amor. Yansan, epa, rei, minha mãe guerreira, epa, rei, Senhora dos ventos e das tempestades, leva para sempre a dor e a maldade. Yansan, epa, rei, minha mãe guerreira, epa, rei, balança com o vento e traz movimento, nos dê equilíbrio pra fazer o bem. Ventou, relampejou e trovejou, é Yansan que vem chegando, trazendo todo o seu amor. Ventou, relampejou e trovejou, é Yansan que vem chegando, trazendo todo o seu amor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Som. Boa noite. Boa noite. Os recadinhos de hoje. Grupo assistencial, tá? Eles têm uma atividade no dia 10 de setembro no Hospital Universitário de Canoas. A ação será com musicoterapia. Estamos arrecadando 30 brinquedos para bebê, criança, porque tem o ala infantil que eles adoram, então eles sempre levam um brinquedinho. Quem puder trazer, sempre novinho, tá, gente? Porque é para o hospital também e a gente vai dar uma coisa boa para essas crianças. Então é só deixar conosco aqui e dia 10 de setembro a turma do assistencial leva. Eles estão precisando de voluntários e quem quiser ir com eles lá no hospital, fala com a Márcia ali e deixa o telefone, tá? E o ritual cigano, a partir de amanhã, estarão abertas as inscrições para todos os interessados. Tá? Vai ser dia 20 de setembro, na Chácara Kern, lá em Santa Rita. Então, é através do WhatsApp da Márcia. Tem um número limitado de pessoas. É 210 pessoas que a gente pode ter lá dentro. Então, quem quiser, por favor, se inscreva o mais rápido possível. Obrigado e um bom trabalho para todos nós hoje. Sejam todos
todos bem-vindos à nossa casa. Sim, a nossa. Sejam bem-vindos. É muito bom ter todos vocês aqui. Hoje a linha que se desenvolve é a linha de caboclos. Vamos rezar? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do Rei Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que do ao mundo a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, em raio de luz ilumina essa casa de amor, luz de Aruanda, das sete que vibra constante em nós, do Pai Criador, caboclo das matas, que nosso Senhor mandou, ele vem ensinar a vida. Oxóssi recolhe as almas perdidas na lei de Xangô, justiça e carinho, na pureza de ó e essência da vida, protegida com a gente, em cada peito latente, emite raios de luz, luz que fascina a essência divina, luz ao Pai Criador. Amor é a estrada de luz que a todos conduz ao Pai Criador. Poderoso. Salve, salve. Salve a linha que trabalha hoje, que é de caboclos. Salve. Um bom trabalho para todos nós. Salve. Assim. A todos e a cada um. Boa noite a todos do primeiro andar, boa noite a todos do segundo andar. Sejam todos muito bem-vindos. Então hoje sobrou para mim trocar com vocês, porque é só uma troca, né? Eu nem me atreveria a dizer outra coisa. É sobre a palestra de hoje, então eu não me atreveria a dizer outra coisa que não fosse uma troca, tá? O que nós vamos falar? Quem é Jesus e o que ele pregava? Gente, dizer quem é Jesus, eu acho que até hoje nós estamos tentando decifrar quem é esse cara. Quem realmente foi esta figura e que ainda o é presente nas nossas vidas. Nós estamos falando que a gente conhece a história de Jesus, no mínimo, mais de 2000 anos.
Mas já estamos em 2022, né? Então, mais de 2000 anos, essa figura, Jesus, na nossa vida, se faz presente diariamente. Diariamente. Mas existem várias interpretações de quem é Jesus. Os estudiosos, os historiadores, os teólogos, os geólogos, os curiosos como nós, vêm aí tentando decifrar, estudar. E tem sido um grande desafio. Estudar sobre a sua pessoa, estudar sobre a sua vida, estudar sobre a sua história, estudar sobre a sua doutrina. E existe o quê? Inúmeras opiniões a respeito disso. Inúmeras. Eu nunca vi falar tanto em Jesus como nesses últimos tempos. Talvez, só talvez, eu não tivesse nesta frequência de estudá-lo. E talvez por isso eu não tinha visto falar tanto. Nós tínhamos aí a Bíblia, o Evangelho, o Corão, a Torá, alguns livros que trazem a respeito. Mas hoje nós temos milhares de livros tentando interpretar quem é Jesus ou quem foi Jesus. E nessas inúmeras opiniões, acabou-se o quê? Provocando separações das pessoas. Que também é comum, né? Que também é comum. Se eu digo que Jesus é isso, aquilo, aquilo e outro, vem um povo que pensa como eu e vai seguir o que eu falei. Se a minha amiga aqui diz que Jesus é aquilo, aquilo e outro, vem um povo que comunga do mesmo pensamento que ela e vai seguir o que ela está falando. E aí já aconteceu a nossa separação. Então, às vezes dá a sensação, e só a sensação, de que alguém quer ter a verdade. E a verdade sobre Jesus. Ou alguém quer ter a razão. E existem vários olhares a respeito dele. O Jesus profeta, o Jesus mestre, o Jesus salvador, o mensageiro, Jesus, o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Eu acho que esse é o Jesus mais forte que se manifesta para nós, né? Diante da história. E até hoje a gente ainda carrega esse olhar de que ele morreu pelos nossos pecados. Eu não estou aqui para a gente se aprofundar em nada, só para a gente refletir. Então, a palavra pecado no hebraico antigo quer dizer errar o alvo. E aí é só para a gente pensar um pouquinho, tá? Já plantando uma sementinha aí de reflexão, né? Mas também existe o olhar e o questionamento se ele realmente existiu. Se Jesus realmente existiu, ou se ele foi um antropomorfizado, quer dizer, se ele foi criado, né, dentro da figura humana. Também tem esse questionamento. Gente, nada disso eu estou inventando, tá? Tá tudo lá nos livros. Eu poderia trazer inúmeras referências bibliográficas trazendo esses questionamentos. Como eu falei, estão ainda tentando interpretar quem realmente foi Jesus. Mas quando vai se estudar a história de Jesus, é uma coisa bem curiosa e é comum a quase todos os livros. Já que nós temos que estudar, né, sobre Jesus, então vamos lá. A primeira coisa que se estuda e se questiona é se ele fez os milagres realmente. Se Jesus fez os milagres. Se de fato ele morreu na cruz. Esse é um outro questionamento que vai se estudar para provar se é verdade, se não é verdade, se existiu, se não existiu. Se apareceu aos seus amigos
depois de morto? Estamos falando da ressurreição, né? Esse é um outro questionamento também. E se teve relações íntimas com Maria Madalena? E aí tem até filmes aí que trazem esses questionamentos, né? Essas ideias para a gente ir interpretando. Só que o interessante de tudo isso, e aí me lembrou muito Allan Kardec, que todas as pessoas que vão estudar a respeito de Jesus, seja para provar que ele existiu, seja para provar que ele não existiu, que ele foi uma invenção ou não, tá? E cada um com os seus motivos, o que acontece de incomum entre todos eles, sabe o que é? A admiração que eles ficam por esse cara. Todos acabam se tornando fã de Jesus. Até aqueles que dizem que Jesus não existiu. É curioso, né? Mas ele consegue ainda nos tempos de hoje conquistar essa admiração, provocar essa admiração. Jesus, através das suas palavras, através das suas atitudes, através das suas ações, da sua conduta, ele influenciou e ainda influencia as pessoas. Até hoje, através dos seus exemplos, através de toda a mensagem que ele trouxe, de toda a mensagem que ele transmitiu, há muitos 1000 anos atrás, né? Ele influencia pessoas de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os níveis sociais. Não tem quem não escute falar de Jesus e um pouquinho que seja, não fique admirado por essa figura. Ou que as suas palavras não toquem de alguma forma. Ao contrário do que nós fomos induzidos a crer, não aqui se aprofundando em nada, mas a gente sabe que de alguma forma isso aconteceu, o pensamento e a mensagem de Jesus é de uma simplicidade, de uma clareza muito grande. Se eu pudesse trazer para o nosso entendimento de hoje, eu compreenderia que Jesus era um psicoterapeuta. Ele olhava para a pessoa, ele realmente perguntava o que estava acontecendo com ela, ele realmente se importava, se interessava, ele analisava toda aquela situação enquanto a pessoa estava passando a sua questão para ele. E ele não dava a resposta pronta. E ele nem dizia o que a pessoa tinha que fazer. Ele trazia a pessoa para reflexão. Para reflexão. Lembram daquela parábola do cego que queria encontrar Jesus e se curar? Naquela parábola, o cego estava lá no meio da multidão, tentando encontrar Jesus. E ele viu que ele estava... Ele viu não, né? Ele sentiu que ele estava muito distante de Jesus e que provavelmente Jesus não ia vê-lo. E através do seu sentir, do seu pensamento, da sua fé e da sua vontade, ele começou a rezar e a pedir para que Jesus pudesse percebê-lo diante daquela multidão e que concedesse a cura para ele. Eu estou trazendo dentro da nossa linguagem, tá? E ele foi percebido por Jesus. Ele foi percebido. E ele veio até Jesus, conseguiu ser conduzido até Jesus. E mesmo assim, Jesus, percebendo
a mensagem dele de pensamento, porque Jesus tinha essa habilidade, igual ele perguntou para aquela pessoa: o que queres que eu faça? Isso é respeito, gente. Ele não meteu a mão e disse: eu vou te curar, já que é isso que tu está me pedindo. O que queres que eu faça? Então ele aguardou com que aquele cego dissesse para ele o que ele desejava. Porque esse desejo tem que vir de nós, não é de fora. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, quando o cego falou para ele o que ele desejava, que ele queria voltar a enxergar, a perceber o ambiente, a natureza, voltar a enxergar as pessoas, a natureza e tudo mais, aí ele disse: a tua fé te curou. A tua vontade, o teu desejo fez com que isso acontecesse. Aonde Jesus colaborou com esta pessoa? Com a sua energia, é claro, com o seu magnetismo, porque ele também tinha esta habilidade. Mas ele não desrespeitou e nem saiu dizendo: eu vou te curar. Ele aguardou. Na questão aquela da parábola onde a mulher está estou tentando apedrejar. Maria Madalena, isso mesmo, obrigado por me lembrar. Estou tentando apedrejar Maria Madalena. Ele chega ali e traz para mais uma reflexão. Ele não chega dizendo: se afastem, tirem, ou bate, ou enfim, ou briga. Você percebe como é que ele fazia? Isso é fantástico. E a Maria Madalena, se não me engano, ela diz para que o Senhor a liberte dos seus pecados, né? Dos seus erros, enfim. E ele disse: vá e não peques mais. Então ele não disse assim: olha, eu vou aplicar aqui uma magia ou um atendimento em você, sobre o qual você não vai mais fazer isto. Ele deixou de novo nas mãos do ser a decisão e a escolha do que o ser ia fazer com a sua vida. Ele só trouxe a reflexão: vá e não peques mais. E com uma amorosidade, sem um julgamento, sem um preconceito. Tudo bem, ele não ficou questionando: olha só. Não, ele só disse: vá. Tipo, até aqui você fez desse jeito, a partir daqui faça de forma diferente na sua vida, na sua história. Essas foram as mensagens, os ensinamentos de Jesus. E o que ele pregava? O que Jesus pregava? O sentido da palavra pregar quer dizer a ação de discursar sobre um tema. Quando Jesus começou a aparecer diante da sociedade, para o público, através das suas falas, das suas mensagens, do seu aparecimento, enfim, público, ele começou a ser questionado pelos governadores, pelos políticos da época. Ele começou a ser questionado. Foi a partir daí que surgiu a pregação de Jesus. Porque ele pregava em cima das Escrituras, em cima da Bíblia, em cima do Evangelho. Mas ele não pregava porque ele queria, não foi proposital. Ele não pegou uma escritura, ele não pegou um livro e disse: eu vou sair pregando. Não. Jesus, para ter uma ideia, ele não escolheu nenhuma religião, ele está em todas. Ele não está em uma religião, ele está em todas. Então ele não pegou nenhum livro de nenhuma religião e saiu pregando. O que aconteceu é que ele era questionado pelos sacerdotes daquele tempo,
pelos políticos, pelos governantes daquele tempo, porque queriam derrubá-lo. Então lançavam temas das Escrituras, temas do Evangelho, para ver como é que ele iria desenvolver o seu olhar sobre aquilo. E ele era muito safo, né? E aí, o que ele fez? Tem 9 passos aqui do que como é que ele desenvolveu isso. Primeira coisa que ele fez foi pregar a palavra de Deus. Foi falar sobre Deus no sentido amplo, geral, incondicional. Ele não falava do Deus de tal religião. E ele pregava sobre aquilo que estava escrito nas Escrituras, mas deixava com que as pessoas refletissem a respeito. Ele falava com autoridade. Então ele falava com conhecimento sobre tudo aquilo que ele estava dizendo. Porque ele estava amparado pelo pai dele. Vocês sabem que é o pai dele, né? Por um acaso, nosso pai também, né? Então ele falava com conhecimento. Falar com autoridade não quer dizer que está falando querendo ter razão. Ele só trazia o conhecimento dele sobre aquele tema que estava sendo colocado e desafiado para ele. Ele pregava falando a verdade. O que é isso? Com transparência, com integridade. Nós temos um olhar muito equivocado sobre o que é verdade. A gente acha que falar a verdade é falar para os outros. Falar a verdade é você ser íntegro com você. Quando você é íntegro, inteiro com você, transparente com você nas tuas ações e nas tuas palavras, você está falando uma verdade. E ele fazia isso com muita tranquilidade e muita amorosidade. Ele não estava aí para provar nada para ninguém. Ele falava com propósito. Ele tinha uma intenção do trabalho dele. E a intenção principal era trazer a reflexão para a humanidade do seu arrependimento sobre as suas ações. Não é arrependimento com peso, mas arrependimento com reflexão. O que você está fazendo para a sua vida? Está sendo legal? Está legal para ti? Está legal para o outro? Beleza, continue. Mas todos nós intimamente sabemos quando nós estamos fazendo algo que não é legal. Ninguém precisa saber, mas você sabe. A tua consciência sabe. E a tua consciência é o teu espírito. Então a gente sabe. E ele queria trazer esse entendimento. Ele falava de forma prática. Ele não ficava buscando palavras difíceis para confundir mais as pessoas ainda. Ele abordava exemplos do nosso cotidiano, do cotidiano daquelas pessoas, para que elas pudessem entender a sua mensagem. Talvez eu passe um pouquinho, tá vendo? Eu já comecei com um pouquinho passado também. Ele falava cheio do Espírito Santo. O que isso quer dizer da época, gente? Porque existe Jesus e existe Cristo, vocês concordam? Que é o Espírito. Da mesma forma que eu estou Kátia, eu não sou a Kátia, todos que estão aqui, eu compreendo que entendam um pouquinho do Espiritismo, né? Que tem esta linguagem um pouquinho mais além do que só a matéria. Então ele, como na condição de Jesus humano, tinha a conexão com o seu espírito, com a sua essência, com a sua consciência, que era o Cristo.
Então, quando diz que ele falava, pregava cheio do Espírito Santo, é que ele estava com esta conexão para transmitir a mensagem. Até lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, aonde diz que todos nós temos o Espírito Santo, mas nem todos nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque a gente se desconecta de vez em quando desta consciência, né? Que é onde a gente sai um pouquinho do nosso caminho, do nosso propósito. Ele pregava na linguagem do povo, ele usava uma linguagem simples para esta comunicação. E ele pregava para que as pessoas pudessem ver e ouvir. Então ele pregava no público, na rua, e além disso, ele trazia suas mensagens através de metáforas, dando exemplos simples. Exemplos do cotidiano, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. E ele pregava incentivando uma decisão. E tudo isso aqui que eu falei que Jesus fazia, até hoje está em nós e é colocado para nós. Uma decisão é uma escolha, a gente não pode ficar em cima do muro. Uma hora a gente vai ter que sair de cima do muro, uma hora a gente vai ter que fazer uma escolha. Uma hora a gente vai ter que tomar uma decisão e passar pela experimentação e ver o que acontece. E se aquela decisão tomada não foi tão boa assim, você pode tomar outra. Mas sempre faça escolhas. Não fique só no mesmo lugar. Amplie o teu olhar e a tua reflexão. Mas chegou um certo momento que Jesus se cansou. Mas vocês imaginaram Jesus se cansando? Mas não imagina, né? Ele era humano. Então Jesus se cansou dessa situação dele ter que ficar fazendo essa discussão com os governadores lá, com os políticos, enfim, com os sacerdotes, de lança um tema do Evangelho e ele tem que estar falando a respeito, enfim. Ele não queria brigar, ele queria paz, ele não queria ter razão, ele só queria transmitir a mensagem. E a mensagem era o quê? O amor incondicional. Essa é a mensagem principal e única de Jesus. Amor incondicional, sem total condição. E o que ele começou a fazer, naturalmente também, foi desenvolvendo as suas parábolas. Porque aí ele lançava as parábolas, que eram histórias contadas de ambientes familiares, do cotidiano. Parábolas eram comparativos. E quando ele lançava as parábolas, tem a parábola do talento, lembram? A parábola do semeador. Então foram essas parábolas que ele foi lançando. Se eu não me engano, são 45 parábolas que ele fez. E aí quando ele começou a lançar as parábolas, os caras lá pararam de questionar ele. Primeiro porque eles não entendiam a parábola. Aí eles tinham que ir lá estudar a respeito. Como eles tinham que ir lá estudar a respeito, aí deixaram Jesus em paz para fazer o trabalho que ele precisava fazer. Então assim, gente, sinceramente, se existiu, se não existiu, eu acredito que ele existiu, tá? Porque alguém que marcou nesses anos todos e que ainda marca, algo realmente teve ali e se manifestou, né? Alguém que deixou a sua mensagem, não só teoricamente, mas na prática. E quando a gente segue os exemplos de Jesus, que é desenvolver esse amor incondicional, a gente também sente essa transformação em nós. Então, para Jesus, tem até um livro que diz assim,
o livro de Henrique Medeiros, Quando Ele Voltar. Leiam. O livro de Henrique Medeiros está trazendo o seguinte, está trazendo um Jesus moderno, um Jesus que chegaria aqui agora para nós. Tá? É bem interessante todo o desenvolvimento que ele traz ali desse olhar. A pergunta básica é: o que aconteceria com esse cara? A gente teria crucificado ele de novo? A gente teria colocado ele como Salvador? Como que resolve os nossos problemas? É bem interessante. Mas a resposta de Jesus naquele livro é bem assim: eu sou quem você quer que eu seja. Então me dê o nome que você quiser. Diga que eu faço isso ou que eu faço aquilo. Não importa. Se eu já consegui tocar no teu coração, através desse amor incondicional, e você sentiu um pouquinho de mim, já valeu. Tenham todos uma boa noite. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam orgulhos de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacro santo amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com a estrela da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres. Faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Que assim seja.